Se Deus te entregou um projeto e por algum motivo você não sabe por onde começar, ou talvez você já começou, mas você sente que poderia fazer mais, ou que você está travado e você não está conseguindo agir da forma como você gostaria, de alguma forma você sente que está atrasado ou que você está procrastinando dentro desse projeto, a mensagem que eu quero compartilhar com você hoje é algo que vai tocar tão profundamente teu coração que eu tenho certeza que no final dessa conversa aqui, desse vídeo, você vai sair daqui doido para querer executar, para querer colocar a mão na massa e continuar aquilo que talvez você parou ou aquilo que talvez você está procrastinando. A palavra que eu quero ler para você hoje está em Juízes 15, especificamente do capítulo 14 em diante. Aqui em Juízes 15 conta a história de Sansão. Está contando uma etapa da história dele. Não sei se você sabe quem foi Sansão. Ele foi um dos juízes de Israel. E ele é muito conhecido por aquela história, né, que Sansão e Dalila, sabe, que cortaram o cabelo dele e a força dele vinha do cabelo e tudo mais. Eu quero compartilhar só uma curiosidade aqui com você, tá? O cabelo de Sansão, a força que ele tinha não vinha desse cabelo. O cabelo fazia parte de um voto que ele fez, um voto de Nazireu, onde ele seria separado para o Senhor. Então o fato dele não cortar o cabelo foi a respeito de um voto que foi feito sobre a vida dele, certo? Mas a força de Sansão, ela não estava no cabelo, a força de Sansão, ela estava no Espírito de Deus que vinha sobre Sansão. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não habitava dentro dos homens, ele vinha sobre as pessoas de quem Deus determinava. E quando o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, vinha sobre os reis, sobre os profetas, sobre os juízes, era aí quando os profetas profetizavam, quando os juízes eles exerciam a justiça, ou no caso de Sansão aqui, quando o Espírito Santo vinha sobre ele, ele ganhava uma força sobrenatural. E, cara, você talvez está pensando agora, o que tem a ver a história de Sansão com o projeto que Deus colocou no meu coração? Presta atenção no que eu vou ler para você aqui. Eu só contextualizei para a gente entrar na mesma página aqui, né? Entender quem é Sansão, entender da onde vinha a força dele e entender que se o Espírito Santo vinha sobre Sansão e o Espírito Santo vinha sobre os profetas e ele vinha sobre os reis, veio sobre Davi, veio sobre Salomão, sobre todos aqueles que Deus chamou para exercer algo aqui na terra, para exercer um propósito, você precisa entender que quando o Espírito Santo vem sobre alguém, é porque Deus precisa que aquela pessoa execute algo. Deus não mandaria o Espírito Santo sobre alguém só para aquela pessoa ficar, eu tenho o Espírito Santo. Só que agora, cara, você tem que entender que se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e Ele agora é o dono da sua vida, você recebeu o Espírito Santo. E se você recebeu o Espírito Santo, Deus quer que você faça algo. E esse projeto que está no teu coração, ele precisa andar. O que eu vou compartilhar com você é o que o Senhor falou ao meu coração, e eu tenho certeza que vai te impactar. Então presta atenção. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus vieram ao seu encontro, dando gritos de vitória, Sansão estava amarrado, estava preso num lugar, e os filisteus vieram para matar ele. E aí diz, né? Quando Sansão chegou a Leí, que era uma cidade, os filisteus vieram ao seu encontro, dando gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão, e ele rompeu as cordas de seus braços como se fossem barbantes de linho queimados. E as amarras caíram de suas mãos. Sansão encontrou a queixada de um jumento que tinha sido morto havia pouco tempo. Ele a pegou e a usou para matar 1000 filisteus. Cara, olha o poder do Espírito Santo imagina, ele estava só sobre a vida de Sansão. Ele não estava dentro de Sansão. Imagina eu e você, o poder que o Espírito Santo, ele é dentro de cada um de nós. O Espírito Santo estava sobre Sansão e ele foi capaz de matar 1000 homens. Não estou falando que você vai matar alguém tá, com o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é para você realizar boas obras. Mas nesse contexto aqui, era um contexto de guerra. Ele foi capaz de matar 1000 filisteus. Um único homem, com o poder de Deus que estava sobre ele. Com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Isso foi o que Sansão disse. E aí aqui vem a resposta para você, ó. Quando acabou de celebrar sua vitória, jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramat-Leí. Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor por meio da força por meio da força de teu servo, concedeste este grande livramento.
Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então Deus fez jorrar água de um buraco no chão em Leí. Sansão bebeu e se reanimou. Chamou aquele lugar de En-Hacoré, que existe em Leí até hoje. Sansão julgou Israel durante 20 anos, no período em que os filisteus dominavam a terra. Aonde está o que eu quero te dizer aqui? O Espírito de Deus estava sobre Sansão, porque ele foi levantado para ser o juiz de Israel. Ele tinha um chamado a ser cumprido, propósito ali a ser cumprido, que era ser o juiz daquela terra naquele tempo, naquele momento. E quando Deus chama Sansão, ele se encarrega de prover tudo aquilo que Sansão precisa para continuar a obra que Deus pediu para ele cumprir. E naquele momento, Sansão sente sede. E quando ele sente sede, cara, ele diz assim para Deus: por meio da força de teu servo, concedeste este grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? E a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela diz: então Deus fez jorrar água de um buraco no chão em Leí. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Esse projeto que Deus colocou dentro do teu coração e que é para você fazer, é para você executar, às vezes você está falando assim: mas eu não tenho isso ainda, Deus, mas eu não tenho aquilo. Será que eu vou ter recurso suficiente para fazer? Será que a coisa vai acontecer? Será que vai dar certo? Entenda uma coisa, se Deus te chamou para cumprir um propósito aqui nessa terra, assim como Ele chamou todos nós, mas Ele te deu um chamado específico, você precisa entender que Ele é responsável por prover tudo aquilo que você precisa para a coisa acontecer. Assim como Sansão teve sede e Deus abriu um buraco no chão e fez surgir água do meio do nada para que ele pudesse saciar a necessidade que era a sede dele naquele momento, quanto mais Deus não fará sobre aqueles projetos que Ele colocou dentro do nosso coração. Sabe por que seu projeto estava travado até ontem? Sabe por que você não estava executando aquilo que você precisava fazer? É porque você tomou esses projetos que Deus te deu como seus. O Senhor disse isso para mim. Eu cheguei em um momento da minha vida em que eu queria executar diversas coisas que o Senhor me deu. E eu comecei a achar que tudo aquilo era projetos meus. Ah, porque isso aqui foi meu, aquilo foi meu e Deus está junto comigo, e Deus está junto comigo. É como se, olha, Deus, eu criei esse projeto e eu quero que o Senhor me ajude. E o Senhor, através dessa palavra, Ele me trouxe um entendimento que eu estou trazendo para você agora de: Douglas, para de olhar para esses projetos como seus. Porque se você continuar olhando para esses projetos como seus, sabe o que você vai fazer? Você vai continuar procrastinando, você vai continuar não fazendo, você vai continuar deixando de lado. Por quê? Porque você vai falar assim: ah, é meu mesmo, não tem problema, então eu posso falhar comigo mesmo. Mas quando você troca essa mentalidade e entende que os projetos que o Senhor te deu, eles não são seus, você é apenas o mordomo, você é apenas o executor desses projetos. Você é o cara que Deus, ou a mulher que Deus confiou para fazer isso aí, que está no teu coração ou que já está diante dos teus olhos, que você já começou. Deus te deu esse projeto, não é seu. E a sua responsabilidade é ser fiel ao projeto que Ele te entregou. É você entregar o projeto para Ele, da forma como Ele tem pedido para você executar. Se a partir desse momento agora, você parar de olhar para todos os projetos que você tem, que Deus te entregou como seu, você vai olhar e falar assim: não, peraí, eu estou trabalhando para alguém. Eu estou trabalhando para Jesus, eu estou trabalhando para o Rei dos Reis, eu estou trabalhando para o Senhor dos Senhores, eu estou trabalhando para Deus. Ele nos deu o Espírito Santo para nos auxiliar, para nos aconselhar, para nos ajudar no meio desse processo. Então você precisa parar de tomar as coisas do Senhor como se fossem suas. O teu papel dentro do projeto é o cara que executa e que depois vai desfrutar dos benefícios desse projeto. Mas o dono do projeto é Deus. Tem uma frase que eu amo que é: se Deus te chamou para jantar, fique em paz, é Ele que vai pagar a conta. Então, se Deus te chamou para fazer esse projeto aí, eu não sei o que é, seja começar a gravar vídeo para a internet, seja escrever um livro, seja lançar um curso, uma mentoria, seja abrir uma empresa, seja abrir uma barbearia, sei lá o que é que está dentro do teu coração. Se foi Deus que te deu isso, fique em paz,
porque ele é o responsável por prover aquilo que você precisa. Qual que é a tua posição? É entender que o projeto não é seu. A Joyce, minha esposa, ela fez uma analogia muito boa quando eu compartilhei essa palavra com ela. Ela falou assim, amor, é como se fosse uma obra, né? A gente está executando uma obra, construindo um prédio, e o dono da obra é Deus. Nós somos o, vamos dizer assim, o mestre de obras ali. E nós somos aquele que olha para a obra e fala assim, olha, agora vai precisar de mais cimento, agora vai precisar de mais tijolo. E aí eu até fiz uma outra analogia com ela, eu falei assim, é verdade, né, amor? Muitas vezes a gente age como se a gente fosse imagina o seguinte, o pedreiro, o mestre de obra está ali para executar aquela obra. Quem vai pagar a obra? O dono da obra. Mas é como se o pedreiro ou o próprio mestre de obra falasse assim, cara, eu não vou construir esse prédio. Aí você perguntar assim, por que você não vai construir esse prédio? Ah, porque eu não tenho dinheiro. Mas espera aí, cara, você não foi contratado para pagar a obra, você foi contratado para executar. Cara, entenda isso. Tem muito projeto que Deus colocou no teu coração que você está falando assim, ah, mas eu não vou fazer isso porque eu não tenho recurso financeiro para fazer isso daqui. Ei, deixa eu te falar, o dono da obra é Deus. Você só foi o cara que foi chamado para executar. Então, entenda, quando você precisar de algo, eu preciso de uma pessoa, vai falar com o mestre de obra, desculpa, o mestre de obra não, vai falar com o dono da obra, vai falar com aquele que te chamou para construir a obra. Fala, olha, Senhor, estou precisando de gente. Manda gente aqui, estou precisando de gente para essa obra. Ó, estou precisando de mais tijolo, estou precisando de mais cimento. O que é seu tijolo? O que é o seu cimento? É o que você está precisando para construir. Então entenda, você não é o dono do projeto. Quem é o dono do projeto é Deus. Você só foi chamado para executar, para gerenciar, para ser o gestor, para ser o cara que vai comandar a construção disso. Mas quem é o dono e o responsável é Ele. Então, para de olhar para as tuas próprias mãos e falar, ah, quando eu tiver isso eu vou fazer, quando eu tiver aquilo eu vou fazer. Cara, para com isso, entende? Você precisa falar com quem é dono do recurso, com quem provê. E você, quando recebe, você executa. Mas o segredo tá, sabe aonde? Cara, olha para o que você já tem nas tuas mãos. Porque muito provavelmente Deus já depositou o que você precisa para começar. Aquilo que a gente acha que a gente precisa para começar, na verdade é só o detalhe. Porque Deus, ele não é insuficiente. Deus, ele não é um pai descuidado. Deus, ele não é um pai que não zela por nós. Não. Deus é um pai que zela por nós, é um pai carinhoso, é um pai cuidadoso, é um pai que sabe das nossas necessidades. E se ele colocou esse projeto no teu coração, ele não ia deixar com que você ficasse com falta de algo para começar. Você pode olhar ao seu redor, tem coisas nas suas mãos que você já é capaz de fazer para executar esse projeto. Então, a palavra que eu queria compartilhar com você é essa, que você possa receber essa semente da parte de Deus no teu coração e que o Espírito Santo possa te ajudar a discernir tudo isso que eu te falei. E, cara, termina esse vídeo aqui, respira fundo e pensa, cara, quais os projetos que eu tenho tomado como meus e que, na verdade, eles são do Senhor. E eu preciso falar para Deus, falar assim, olha Deus, perdão, eu tomei esses projetos como meus, por isso que eles estavam parados. Mas a partir de agora é uma nova mentalidade. Esses projetos são seus. E eu vou me comportar como aquele que executa a obra, não como o dono da obra. Eu tenho certeza que você vai avançar muito. Se você curtiu esse vídeo, deixa teu like aí, comenta aqui o que você está aprendendo ou que tipo de vídeo talvez você gostaria que eu gravasse, tá certo? Alguma dúvida que você gostaria de tirar. E eu sempre falo aqui, né? Pega esse botão de compartilhar, copia o link do vídeo, manda para alguém no WhatsApp, porque muito provavelmente tem gente agora orando e clamando para receber a solução que você acabou de ter. Então, cara, compartilha com essa pessoa que veio na tua mente aí. Fechou? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tamo junto.